Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje dando continuidade à nossa retomada das reflexões e da expansão de consciência espiritual, principalmente, né? Onde já comentei no vídeo anterior que vamos fazer uma reflexão psicológica também, né? Unindo a parapsicologia, no caso, espírito e mente física. Mas a princípio vamos, né, retomar uh, os assuntos mais profundos da espiritualidade que hoje o mundo precisa, digamos assim, com uma certa urgência, né, da renovação espiritual, tá bom? Então vamos lá, batismo pelo fogo, que é uma parte que eu citei ontem no vídeo anterior, sobre a questão do batismo pelo fogo, onde Cristo foi o divisor, né, de águas. João Batista até ali batizava pela água, Cristo veio batizar pelo fogo do Espírito Santo, certo? Para ficar mais compreendido. Batismo pelo fogo, estão chegando os horrores da destruição do homem e da matéria. Somente podemos contar com Deus. O plano divino para purificar as máculas da terra nada mais é que o batismo pelo fogo. Vai a luz da mão de Deus Supremo purificar os países maculados de todos os cantos do mundo. Certo? Então, o que seria isso? Maculados pelo materialismo, pelo ateísmo, pela falta de fé, falta de oração, falta de espiritualidade, falta de expansão da consciência e principalmente o domínio das ambições materialistas, né? O individualismo, onde não se tem mais a partilha, né? Cada um vive em prol do egoísmo e do egocentrismo, né? Onde ajudar o próximo se tornou algo até, digamos assim, meio que banal, né? Quem ajuda o próximo passa por louco, de certa forma, certo? Porque assim, né, infelizmente, desde a infância, a própria educação familiar, né, após eles serem dominados pelo lado escuro lá na coisa, eles começaram a educar as suas próprias crianças assim. Aí depois vem a escolaridade, as religiões e outros ensinos, né, superiores, onde ensina cada vez mais as pessoas a buscar matéria, status e principalmente a individualização, né, onde não se prega mais a partilha, né, o bem de todos, o amor ao próximo, certo? Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre a questão desse negócio que está, né, como saiu aqui do batismo pelo fogo, os horrores da destruição da matéria. E começou, só não enxerga quem não quer, tá? Mas ainda temos chance de retomar a espiritualidade, nada terminou ainda. Recém começou a dar sinais,
certo? Mas podemos sim retomar a espiritualidade, a partilha, o bem ao próximo, ser um novo homem, como vou citar um exemplo aqui do ensinamento aqui, tá? Depois nós vamos fazer a reflexão em cima disso aqui, tá bom? Ensinamento de Meishu Sama, iniciação, tá? Para entender o nosso conceito. Beleza. Seja um homem novo. Os homens devem procurar evoluir sempre, especialmente aqueles que professam uma fé espiritual de luz, de verdade, né? E não a fé no material, que fica bem claro isso, tá? De um modo geral, entretanto, quando alguém fala de espiritualidade, é considerado fora de época. Inegavelmente, o comportamento normal da maioria dos adeptos das espiritualidades existentes é de pessoas antiquadas. Eu, por exemplo, né, muitas vezes passo por louco, quadrado, enfim, né, antiquadro, fora de época, falando besteira, por me dedicar à vida espiritual. Os seguidores da messiânica ou dos ensinos de Meishu Sama, contudo, precisam adotar uma atitude oposta. Convém que todos observem em especial a grande natureza, onde tudo evolui incessantemente num ininterrupto processo de renovação. Veja como a cada ano aumenta a população e o aproveitamento das terras, como progridem os meios de transportes, processo de construção e recursos tecnológicos. As plantas, as árvores crescem em direção ao céu, nunca para baixo. Assim também o homem deve acompanhar e imitar a evolução de todos os elementos da grande natureza. Porém, né, faço de novo a colocação, não somente o crescimento, a evolução espiritual, material e tecnológica, mas sim a espiritual, para que a matéria e a tecnologia e as demais coisas desse mundo sejam apenas consequência da evolução espiritual. Seguindo o mesmo princípio, esforço-me para que meu aprimoramento seja a cada mês, a cada ano, maior e mais profundo. Cada momento hoje da nossa vida precisamos, né, evoluir a espiritualidade, porque, né, as coisas estão ficando bem nítidas para quem, né, digamos assim, eu sempre cito assim, as pessoas, por mais ignorantes que sejam, elas podem sim notar como modificações está ocorrendo no mundo, a natureza cobrando, fazendo de certa forma uma limpeza, né, das impurezas, de tudo aquilo que foi colocado de forma negativa, a natureza se colocando em limpeza, né, e voltando ao seu nível, tá? E as pessoas da mesma forma, né, numa atitude materialista bem decadente, o materialismo caindo, né, as coisas dando errada no materialismo, as próprias intempéries do tempo e da temperatura, digamos assim,
convenientes com a queda do material, né? Mas isso não é uma questão, digamos assim, à toa. É uma questão para que o homem observe, né, o ser humano observe que ele deve se voltar para Deus, que ele deve pedir misericórdia para Deus, que ele deve retomar o caminho da espiritualidade enquanto é tempo. E olha que a reflexão que eu lanço é tipo assim, ó, o tempo está correndo, cada vez mais acelerado, né? Dá para se notar muitas pessoas, as mais leigas pessoas, né, relatam que parece que o dia passa mais corrido, as noites passam mais corrida, a hora passa de forma acelerada, né? E aí, então, isso demonstra, né, a realidade que estamos vivendo e que, né, devemos mudar isso, né? Pelo menos quem professa uma espiritualidade, né, como saiu aqui no ensinamento, procurar aprofundar mais, né, se, se voltarem contra a gente, digamos assim, nos chamando de loucos, antiquado, é, fora de época, né, enfim, isso nada vem a nos atrapalhar, mas sim a nos motivar a evoluir mais ainda na espiritualidade, tá? Principalmente para nós, né? Não notar o próximo, o que que o próximo está fazendo, ou né, os demais, assim, o que que estão procurando para a vida deles, não. A gente fazer primeiro a autorreflexão. O que que eu estou fazendo nesse mundo? Para que que eu estou servindo nesse mundo? Para a matéria que vai amanhã não existir mais? Ou para uma vida eterna, né? Enfim, aí, né, de acordo com isso, como eu falei no, no, no vídeo anterior, né, a gente procurar, né, refletir o que nós estamos fazendo, para que estamos nesse mundo, certo? E sempre evoluir, buscar ensinamentos espirituais fora de dogmas religiosos, fora de dogmas materialistas, jogam fora a televisão que passa jornais sempre com negatividade, rádio, o próprio jornal ali que você lê pura negatividade, né? Isso propositalmente colocado para as pessoas perderem a noção de tempo e do discernimento entre o bem e o mal, e procurar todos ir à breca, digamos assim, certo? Então jogam fora bastante parte dessa mídia horrorosa e voltem-se à espiritualidade, tá bom? Existem linhas divisórias dentro da espiritualidade, claro que existe, onde pessoas totalmente materialistas, pessoas infelizmente que não têm um bom senso, né, para acreditar que existe o Pai Criador Universal, um Deus de luz superior, né, que não tem
discernimento para separar, né, as coisas materiais da espiritualidade, né? Esses estão abaixo num nível, né, infernal. Já as pessoas que têm uma pequena fé, acreditando em Deus, acreditando que existe um poder superior, uma consciência elevada nesse mundo acima da matéria, esses já começam a ultrapassar essa linha divisória, certo? E aí, né, começa ali, podemos iniciar um caminho de evolução, tá? E tem aqueles que vão conseguir e tem os que não vão conseguir, tá? Fica bem claro isso. Isso é a finalidade da fé, digamos assim, né? O que precisamos dar, como eu citei antes, de não ficar notando o próximo, mas de nós mesmos. Por quê? Porque não adianta apontar erros alheios sem ver o que eu estou fazendo, certo? Né? E vamos assim, digamos assim, dentro desse contexto de autorreflexão, arrepender-se. Isso quer dizer, né, pedir perdão ao Pai Criador, né, a consciência maior divina, pelos nossos erros, e que todo dia isso, né? Todo dia a gente comete algum erro. Que Deus nos perdoa todos os dias, e pelo perdão dos nossos erros, nossos pecados, enfim, entendam como quiserem, mas que sejamos aí preenchidos de maior sabedoria espiritual, maior fé e uma elevação espiritual, né? Uma compreensão acima do nível material, certo? Para a vida humana se tornar autêntica é preciso que as pessoas por si mesmas despertem e reconheçam do fundo do coração as suas falhas e se arrependam de terem as cometidas. É o princípio básico, né, do ensinamento da fé, do começo de uma caminhada de fé, certo? Aí nos próximos vídeos a gente vai falar desse aprimoramento com mais detalhes, assim como eu já deixei dito nos vídeos anteriores, né? Cada vez a gente pega um assunto, né, de iniciação, né, e depois vai minuciosamente vai evoluindo, né, demonstrando como, né, os detalhes são primordiais, né, mas sempre repetindo, não os detalhes da matéria, daquilo que aqui se faz e aqui se termina, não. São detalhes para se observar daquilo que... Porque Deus Pai Criador nos deu a vida? Para quê? Algum propósito, né? Para a matéria? Não. Cristo, né, fala, né, servir ao reino de Deus, o resto vai ser acrescentado. E todos os mestres espirituais que aqui passaram nesse mundo, de certa forma, em linguagens diferentes, colocações diferentes, ensinam da mesma forma, né? Meixo Sama mesmo, né, que estamos estudando, né? A princípio vamos estudar um pouco mais detalhado esse ensinamento, né? Da mesma forma fala da mesma forma aonde buscar a espiritualidade, a luz divina, a purificação
Essa purificação quer dizer eliminar as nuvens espirituais, pensamentos negativos, aqueles pensamentos de ódio, aqueles pensamentos de rancor, né? Principalmente, né? Tomar cuidado com os encostos, os jachins, como o Meixo Sama se refere aos encostos malignos, né? Prestar atenção muito nisso, né? A oração, nesse sentido, a oração, muita oração no dia, durante o dia, não interessa onde estamos, no trabalho, em casa, andando, né, pelas estradas, enfim, sempre ligados, né, em pensamento de oração, de luz, né, para que não se aproximem essas entidades negativas, que elas também nos induzem a praticar, né, as maldades aí, certo? Então, a oração é o escudo principal protetor para que as trevas sejam afastadas. E o pensamento positivo, pensamento de luz, pensamento de consciência superior divina, e não aquele pensamento somente materialista, certo? Agora, nos próximos vídeos, nós vamos entrar no assunto Makoto. Makoto é um provérbio, digamos assim, ou uma colocação do mestre Meishu Sama, onde ali daí eu vou detalhar o que é o reforço da espiritualidade na vida de cada um, o que eu busco, o que eu devo buscar e ser para mim poder, né, ser mais justo, ser mais, como se diz assim, servidor da luz, da espiritualidade, da expansão da consciência divina, né, ter mais a proteção de Deus, né, ter menos egoísmo. Nisso você vai refletir como que o mundo está precisando de ajuda, o próximo, né, está muito baixo o nível espiritual desse mundo, e a gente tem que começar por nós a reflexão de quanto o mundo precisa dessa evolução. E se nós não começar por mim, por você, nada vai ser mudado. Não adianta esperar para alguém mudar, tá? Então, né, na próxima reflexão aí vai ser sobre isso, nós vamos aprofundar bastante, tá? Sobre essa questão, e também maior explicação na defesa daquilo que eu citei, quando as pessoas têm que se ligar, né? Tem que procurar assim se manter vigilantes. Orai e vigiai. Orai para as coisas negativas dar aquela limpeza. E vigiai para que as coisas negativas não tentem voltar a dar uma rasteira. É o principal, tá? A compreensão das pequenas colocações, né, dos mestres espirituais, que tem grande relevância, grandes mensagens, certo? Não levar isso como um nível folclórico ou uma lenda, uma coisa, não. Levar a sério, trazer isso para a vida, purificar a nossa vida nesse sentido, certo? Também, né, no próximo vídeo vamos aprofundar essa questão
né, que eu falei sobre a expansão maior e de como daí a receitinha, digamos assim, né, do que a gente precisa além da oração, da vigilância e mais uns detalhes aí muito importante que está faltando hoje, né, nas pessoas, né, que querem se expandir espiritualmente e devem, né, devem, porque como eu falei, se nós não mudar, se nós não fizermos a nossa evolução, se nós não fizermos a nossa parte, se nós não se conscientizar de que Deus existe e expandir essa visão divina, essa luz para o mundo, né, as consequências aí, né, vocês já estão vendo. Não precisa a gente, né, citar uma por uma, digamos assim. A maioria sabe o que está acontecendo na vida de cada um, no geral da sociedade, no mundo, né? Ao nosso redor mesmo, né? Questões das doenças, né? Por que tantas doenças? Ontem eu falei no vídeo, né? Doença geralmente é espírito doente, que se reflete na matéria, tá? Mas isso também vai ser uma questão de aprofundamento durante os vídeos, né, a seguir. Tudo isso nós vamos debater com mais profundidade, certo? Mas assim, eu não posso também ficar detalhando muita coisa ou ou assim, como é que se diz, é, enrolando muito, eu tenho que ser um pouco objetivo por causa do tempo do vídeo, né? Para que ele tenha uh, o tempo mais ou menos ideal para a plataforma do YouTube, para que ele seja indicado, né, esteja dentro dos padrões, digamos assim, da plataforma. Eu preciso, né, gravar durante, eu tenho um limite de tempo, tá? Se fosse assim um tempo muito estendido, a livre, né, um tempo livre, aí a gente falaria assim detalhes sobre detalhes, né? Mas como o tempo é resumido pela plataforma do YouTube, então vocês têm a compreensão de que cada vídeo, cada dia que nós puder gravar, que tem alguns dias que a gente tem outros compromissos aí, né? Mas quando der para a gente gravar, né, a gente pega um assunto e dentro desse pequeno assunto faz uma pequena reflexão assim de modo objetivo e rápida para por causa desse limite de tempo, certo? Então as pessoas devem compreender isso. Então é uma coisa que no vídeo anterior eu não falei, né? Mas daí deixo claro nesse vídeo que a gente tem um tempo limite para gravação, né? Então às vezes a gente tem que resumir bastante e às vezes então a gente vai pegar um mesmo assunto também e quando o assunto é bastante expansivo, aí a gente pega esse assunto, faz uma reflexão hoje, depois nas próximas gravações retoma ele. Então, não quer dizer que são assuntos repetitivos, mas assim, né, de necessidade de refletir mais sobre o assunto, né, que o tempo é limitado, tá bom? Então, Deus, Pai Criador do Universo, Messias Meixo Sama, todos os mestres espirituais desse mundo, nos abençoem, perdoem nossos pecados e nos ajudem a cada momento, a cada dia, cada segundo da nossa vida, a sermos mais conscientes da existência espiritual, da luz de Deus nesse mundo e para servir a essa luz acima
da matéria. Muito obrigado.